Deixa. Então, vamos momentinho. Ok. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Ó Maria, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Meus queridos amigos e irmãos, no Rosário Perpétuo, estamos nos preparando para a grande solenidade da Anunciação de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, dentro desta grande novena, está também trido de preparação para a grande solenidade de São José. E isto ganha, este ano 2021, uma importância particular, porque, como estamos conscientes, estamos bem dentro do ano de São José, que Papa Francisco proclamou e que dura do 8 de dezembro de 2020 até, se Deus quiser, 8 de dezembro deste ano em vigor. E este ano de São José foi proclamado em comemoração dos 150 anos que São José, por vontade de Papa Pio IX, foi declarado padroeiro da Santa Igreja. E isto é exatamente no tempo, no momento em que a Igreja se encontrava realmente em grande aflição. Estava em grande aflição porque a Igreja tinha perdido o Estado pontifício, os exércitos franceses entraram na Itália e o território em que o Papa podia ainda manter a sua presença se tinha tornado assim bastante reduzido. Então, neste tempo de aflição, o Papa declarou São José como grande padroeiro da Santa Igreja, e isto valeu não só para este momento, mas isto vale até o dia de hoje. Hoje estamos de novo em algum momento também de aflição, e sim temos tanto mais motivo de realmente dirigir-nos com grande confiança para a figura de São José e invocar a Ele, porque Ele que viveu tão perto do Filho de Deus aqui na terra e podia ser Pai para Ele, seja Pai também para a Santa Igreja nestes tempos de tribulação, também em muitos lugares mesmo de perseguição. Então, queremos nós, assim, olhar hoje, de modo particular, para São José com este título, patrono, padroeiro da Santa Igreja, e agora, em modo particular, então vocês escolheram São José também por este motivo como patrono do Rosário Perpétuo. E assim a gente se pode interrogar o que significa isto em forma mais concreta.
em que modo entender São José como patrono do Rosário Perpétuo? Então, uma ideia e uma proposta, assim, muito bela, mas importante a gente não ter só um nome bonito, São José, patrono do Rosário Perpétuo, mas é questão que também nós procuramos entender de modo mais profundo esta realidade, para que possamos desfrutar dela em modo maior, ou seja, aprender como tal também inserir-nos melhor nesse mistério, de modo tal que possamos realmente receber as graças que São José nos quer conceder neste grande propósito de realmente criar uma corrente de oração através do Rosário Perpétuo. Então, eu coloquei agora esta pergunta: o que lhes motivou de escolher São José como patrono do Rosário Perpétuo? E assim eu recebi também uma resposta bastante ampla e bastante bem definida, bastante clara. Então, agora cabe a mim simplesmente seguir este roteiro de 10 pontos que me foram indicados, para depois a gente tentar aprofundar ao menos um outro aspecto de cada um desses 10 pontos. Então, por que escolhemos? Então, assim recebi a resposta: por que escolhemos São José como patrono do Rosário Perpétuo? Primeira resposta, porque o próprio Deus escolheu São José. Então, não somos nós que fazemos, em primeiro lugar, esta escolha. Nós fazemos uma escolha que já foi feita antes de nós. E São José, por Deus, não só como esposo da Virgem Santíssima, mas, ao mesmo tempo, ela quem iria dar a luz ao Filho de Deus. Ele se torna Pai de Jesus e assim também o grande protetor de Jesus. Mas não foi São José que escolheu isto para si. Tudo pelo contrário. Então, é Deus. E a gente sabe na história, muitas vezes, é exatamente aquelas pessoas que menos pensam que sejam aptos, capazes para assumir uma determinada missão, são eles que Deus, de repente, escolhe. E às vezes para uma missão mesmo grande. E assim a gente também poderia se interrogar por quê e como isto acontece. E depois uma resposta, ao menos muito simples, qual é? Então Deus faz isto para a gente nunca cair na tentação, a gente se atribuir alguma coisa a si mesmo. Ah, eu tenho estes méritos, eu tenho estas capacidades ou qualidades, e por isso estou agora aqui. Não. A eleição de Deus é algo gratuito, algo misterioso, e algo segundo os seus desígnios eternos, que tantas vezes escapam o nosso olhar humano, o nosso raciocínio humano, mas que no final realmente se revelam como escolhas realmente eternamente sábias. Então, inclusive, nós lembramos, por exemplo, as palavras de São Paulo, onde ele fala: aquilo que é pequeno, aquilo que é fraco, aquilo que é desprezível, é isto que Deus escolheu para confundir os grandes, os fortes e tudo mais.
Então, Jesus também falou para os seus apóstolos: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei para irdes e produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, se Deus nos colocou em algum lugar, nunca pensar, eu sou melhor ou eu mereci isto. Nada disto. As pessoas que menos esperam, tantas vezes, são estes que Deus escolhe para mostrar que sua eleição é gratuita e que exatamente não é a pessoa humana, em virtude dos seus méritos, que está aí, mas a pessoa humana está ali para ela se fazer instrumento de Deus e também sempre manter viva esta consciência. Não foi eu que fiz, mas é Deus que está fazendo. Então, porque o próprio Deus escolheu São José, nós tantas vezes queremos seguir os nossos raciocínios humanos. É mais prudente assim, e assim, e assim. Mas é mais sábio acolhermos o que Deus já escolheu, que tudo que Deus escolhe, Ele escolhe para o nosso bem, para o nosso maior bem. Segundo ponto, por que escolhemos São José como patrono do Rosário Perpétuo? Porque ele é modelo de pai de família. Entendemos o Rosário Perpétuo como uma grande família unida em oração. Muito belo, eu gostei muito essa explicação. Então, porque quando a gente reza junto, no início, a gente talvez até pouco se conhece um ao outro, mas depois, com o tempo, que acontece? A oração em comum cria familiaridade. Não esta familiaridade que os homens tantas vezes procuram, até às vezes mesmo em forma errada, mas uma familiaridade, sobretudo no nível espiritual. Nós descobrimos que temos uma mesma meta, o mesmo ideal, um ideal assim bem semelhante, que as nossas ideias, propostas, desejos convergem na mesma direção. Então, São José, ele é pai de família, e como pai de família, capaz de cuidar desta família que está se formando pouco a pouco, através da oração em comum. Lembramos também como o próprio Jesus fala, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou lá, presente no meio deles. Então, a oração nos une entre nós, mas não em forma assim, amorfa, sem estrutura, sem nada. Escolhemos assim São José, para ele ser assim o nosso pai de família. E primeiro nos confere, nos transmite essa ideia, esta consciência de que somos família. Não apenas rezamos aqui um após outro para enchermos assim algum buraco vago, mas a oração nos dá mais atenção, mais sensibilidade, mais abertura para cada irmão e irmã que aí está rezando junto conosco. Mais ainda, a própria oração é uma grande forma, uma forma muito bela de praticar a caridade cristã. Agora, talvez eu estou rezando, mas rezando para tantos outros que também participam. Em outro momento, outra pessoa está rezando, quando eu estou trabalhando. Mas na oração dela também está incluída a minha pessoa. Então a gente vê, então esta oração em comum cria laços,
laços de caridade. Estes laços de caridade, então, pouco a pouco, são capazes de gerar uma família, fazer nascer uma família. E onde estamos perto uns aos outros, não tanto fisicamente, porque um está em um canto, outro mora em outro canto, mas a realidade é essa, estamos próximos uns aos outros, espiritualmente, unidos pelos laços de amor. E assim, isto é algo todo próprio daquilo que é a igreja. Porque a igreja é uma grande família, não unida com laços assim humanos simplesmente, com laços de carne e de sangue, mas por laços espirituais, pelo laço do amor. Então, escolhemos a São José para ele proteger esta família que está aí pouco a pouco surgindo. Uma família sempre é uma realidade vulnerável, porque tem pessoas que ainda são pequenas, são outras pessoas que têm um outro problema, mas aí precisa sempre uma mão, uma presença firme e forte, daquele que cuida, daquele que protege e daquele que também conduz. Então, ninguém de nós vai dizer, eu sei, mas temos de fazer assim. Cada um pode propor, cada um contribui, mas, afinal, é Deus mesmo que quer conduzir. E toda a vida de São José é um testemunho disto. Ele é o varão escolhido por Deus para proteger a Sagrada Família. Mas, afinal, ele mesmo não se atribui a si mesmo esta capacidade, mas ele se apoia todo em Deus e se deixa conduzir todo por Deus. Como a gente vê nos vários episódios de sua vida que nós a São José, que ele nos ajuda para nós crescermos dentro deste rosário perpétuo, realmente como família. E mais ainda, que exatamente rezando a santa oração do terço, ou do rosário mesmo, então nós aprendamos nessa oração, incluir cada vez mais conscientemente as necessidades de todas as pessoas que participam ali dentro. E depois ainda de pessoas que nos são confiadas, então por outras, assim, por intermediários. E mais ainda, então queremos também entender-nos assim como família que se entende como um pedaço pequeno da grande família da igreja, da nossa diocese, arquidiocese, diocese, também do nosso Brasil, que agora tanto precisa, nestes tempos, a oração. Então, queremos, em torno de São José, realmente aprender a criar uma verdadeira família, também olhando o seu exemplo, as suas qualidades, meditando as suas virtudes e assim aprender quais são aquelas virtudes necessárias a serem praticadas em nosso dia a dia. A gente realmente criar família, para que ninguém se sinta assim, esquecido, rejeitado, ignorado, mas cada um possa perceber que realmente ele está aqui, vivendo, se movendo, presente, dentro de um espaço de uma família. E família, como a gente sabe, que tem um potencial grande, enorme, para gerar nova vida a nível biológico, natural, e depois a família da Santa Igreja, com este potencial, na medida que a Igreja é
família de verdade, ela também tem este potencial de gerar nova vida. Quantos lugares na vida da igreja estão assim, meio estagnados, paralisados, estéreis, mas é exatamente lá onde aprendemos a formar uma família, tornamos-nos nós como um berço, sim, onde pode crescer, germinar nova vida na igreja. Isto significa, sim, novo amor, novo entusiasmo para as coisas de Deus, pessoas que se aproximam mais de Jesus, jovens que acordam para a sua fé e tantas outras realidades a mais. Então vamos para frente. São José, por que escolhemos São José como patrono do Rosário Perpétuo? Porque ele é o provedor da Sagrada Família. Necessitamos muito da providência divina para manter a oração incessante do Santo Rosário Perpétuo. Aquilo que está escrito aqui não é um segredo, não é uma experiência cotidiana. E agora, um está doente, outro precisava ir para o hospital, outro tem compromisso, quem vai entrar neste lugar? Então, como São José também ficou confrontado ao ser ele, por Deus escolhido, como patrono da Santa Sagrada, do Pai, da Sagrada Família. Imagine, ele, no meio de uma realidade realmente, tantas vezes tão precária, o que ele havia? O que ele podia fazer? Ele não havia riquezas, fortunas para providenciar e encontrar com isto um socorro em momentos difíceis. Não, os recursos dele eram extremamente limitados. Mas isto fez o quê? Isto fez que São José aprendeu a contar não simplesmente com suas forças, sua inteligência, seus recursos. Bem, ele deu o melhor que ele pode. Ele não hesitou, como nos mostra a sua vida, de atender e atender logo, sim, os pedidos, o chamado de Deus. Mas mesmo assim, os recursos dele eram extremamente limitados. E assim ele aprendeu aquilo que Jesus mais tarde nos vai ensinar. E pode ser que exatamente foi São José que ensinou isto ao pequeno menino Jesus. Então, olhai os lírios do campo. Eles não fazem, não tecem, não fiam. E Deus reveste eles de modo mais belo do que o próprio Salomão. E Jesus olha para os pássaros do céu. São José também, quantas vezes tem de olhar como Deus cuida de todas as realidades da natureza, tanto amor, com tanto carinho, assim também aprender cada vez mais, entregar sua vida inteiramente, completamente às mãos do Senhor, sabendo que os próprios recursos são muito estreitos. E se Deus não cuida, Ele não terá os meios suficientes para prover tantas e tantas coisas perante as necessidades que Ele viveu, para poder servir devidamente ao Filho de Deus aqui na terra. Então, São José nos mostra, nos ensina, sim, de nós também aprendamos a entregar-nos mais ainda estes tempos de provação, aos cuidados, à providência divina. Mas importante é recordar o que não é simplesmente que São José está esperando até Deus agir, até Deus fazer alguma coisa.
antes de ele pedir a Deus. Ele já fez tudo da sua parte. E não só tudo da sua parte. A biografia de São José nos mostra como ele sabia atender prontamente o chamado de Deus, que o santo anjo aproximou a ele. Prontamente atendeu. E isto nos faz entender porque também a providência divina na vida de São José atuou assim tão prodigiosamente, ao ponto de sempre, quando havia algum momento de perigo, ou algum momento decisivo na vida de São José, o anjo já estava aí presente, o anjo já alertou com toda precisão, ao ponto de que, sim, São José, mesmo em momento extremo, podia escapar da mão de Herodes, mas também no momento certo, podia de novo voltar à sua pátria. Por que São José, como patrono do Rosário Perpétuo? Quinto ponto, porque ele é o terror dos demônios. Invocamos a proteção especial de São José neste combate espiritual da oração contra as forças espirituais do mal. Agora a gente poderia refletir também bastante sobre este ponto. Primeiro, a gente poderia ver São José como terror dos demônios, pela sua grande humildade, que se revela na sua docilidade, na sua pronta obediência, onde ele nem por um segundo questiona o mandato, a ordem que Deus lhe transmitiu através do Santo Anjo. Não questiona, não duvida, prontamente obedece, como servo humilde do Senhor, em analogia a Nossa Senhora, a serva humilde de Nosso Senhor. Mas também, se nós olharmos, por exemplo, esta familiaridade com o Santo Anjo, o anjo alerta apenas uma vez, e São José já obedece prontamente, não pergunta, não duvida, não hesita, não procura ulteriores esclarecimentos e tudo mais. Samuel, quando ele dormia no templo, Deus chamou ele uma vez, mais uma vez. E depois, só pela terceira vez, Samuel entendia que era Deus que tinha chamado a ele. São José, ele era talmente familiar com a voz de Deus, com a voz, com o chamado do Santo Anjo, que não tinha motivo para hesitar. Então, quanto mais próximo São José vivia a sua vida terrena, junto ao Santo Anjo, aos santos anjos, tanto mais, a gente pode dizer, tanto mais distante ele vivia do inimigo, do anjo caído. E quanto mais São José era unido, aberto para a ação do Santo Anjo, quanto mais aberto também para aquele que é o príncipe dos exércitos celestes, São Miguel, que juntamente com os anjos todos que seguiam a ele, que se mantiveram fiéis, derrotaram o inimigo para o inferno abaixo. Podemos dizer, devido ao seu vínculo íntimo que uniu São José ao Santo Anjo, e com isto aos santos anjos. Ele era ao lado daqueles que já outrora derrotaram todo o orgulho de Satanás e o lançaram para fora do céu, expulsaram do céu, lançaram primeiro para a terra, e depois lançá-lo para o abismo do inferno. São José, terror dos demônios. Depois, sexta resposta. Patrono, por quê? Porque São José é
modelo da vida interior. Algo que no meio deste mundo de hoje, tão disperso, tão confuso tantas vezes, tão agitado, tão superficial, tanto precisamos. Precisamos, ao lado de uma vida externa, muitas vezes muito ativa, aprender a vida interior e aprender de sermos, antes de sermos ativos exteriormente, de sermos ativos interiormente. Sermos ativos interiormente. A vida de São José é extremamente humilde, extremamente escondida, mas exatamente ali a grandeza de São José se revela primeiro naquilo que não se pode ver de imediato, então naquilo que se passou, naquilo que ele viveu no seu interior. E a história da igreja é uma prova, uma comprovação. Então, grandes místicos, como Santa Teresa de Ávila, venerou São José, porque ele não procurou outros místicos que tinham grandes êxtases e tudo mais. Escolheu São José. Em toda a sua humildade, em toda a sua simplicidade, viveu mais até do que tantos outros místicos ao longo da história da igreja. Então, seria isto um tema que deveria e poderia ser muito ainda aprofundado. E mais ainda, quando nós rezamos o Santo Terço, queremos realmente sempre pedir esta ajuda de São José, que ele nos deixe participar de qualquer forma de sua vida interior, de sua oração, de sua veneração a Nossa Senhora. Eu também, assim, olhando estes pontos e refletindo um pouquinho, pensei, veja, estamos rezando o Santo Terço. Agora, São José também pode ser considerado entre aqueles que também já, ao longo de sua vida, rezaram o terço. Talvez não exatamente na forma como nós fazemos hoje, mas a sua vida toda, ao lado de Nossa Senhora, era uma oração constante, onde ele, cheio de admiração, de santa admiração, mas também de uma santa familiaridade com Nossa Senhora, se dirigia para ela, reconhecendo os privilégios de graça que Deus tinha realizado nela e entendendo que estas graças são dadas a ela, para ela derramar esta graça sobre o povo de Israel, sobre a humanidade, sobre todos aqueles que com confiança se aproximam de Nossa Senhora. Então, gente, na oração da Ave Maria, pode convidar São José e ele certamente terá máxima alegria de se associar a nós na recitação de todas as palavras que a Ave Maria contém. Quanta alegria para São José de poder saudar a sua esposa com as palavras do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E depois prosseguindo todas as outras invocações de Nossa Senhora. E depois, então, o sétimo ponto, esposo da Mãe de Deus. Seria um outro tema belíssimo. Então, São José é verdadeiramente esposo de Nossa Senhora. Mas, assim que eles viviam este seu matrimônio em forma virginal, não se uniram como normalmente os cônjuges a nível carnal, mas a sua união era uma união
espiritual, uma comunhão espiritual que supera em todas as formas possíveis todo tipo de possível união carnal que os cônjuges realizam na sua vida íntima. Então, vivia uma comunhão espiritual. Então, comunhão significa ter em comum os bens que a gente possui. Comunhão espiritual, ter em comum os bens espirituais que cada um possui. Então, isto seria uma reflexão, meditação muito bela. E não esquecer que, de fato, então, nos mistérios gozosos do Santo Rosário, nós podemos, em quase todos os mistérios, também meditar sobre São José. O que São José estava fazendo nesta ocasião? Como ele estava participando neste mistério? Então, seria isto meditação muito bela e ver como a vida de São José, pouco a pouco, mais e mais, vai comungar a vida de Nossa Senhora. Quem conhece mais a vida íntima de Nossa Senhora, queremos assimilar na oração do Santo Terço, a não ser São José. Ele tem uma intimidade toda singular com Nossa Senhora. Exatamente aquilo que nós queremos aprender quando rezamos o rosário cada dia, entrar nesta intimidade de Nossa Senhora. Então, São José, a sua humildade, o seu silêncio, a sua abertura, a sua veneração de Nossa Senhora. Quanto é que ele ali nos poderia comunicar? Depois teríamos ainda mais pontos, mas o nosso tempo já está muito progredido, então vamos ser bem breve. Então, São José. Então, escolhemos São José devido à sua já por, digamos, todo o seu caminho como pessoa temente de Deus, como justo, as categorias do Antigo Testamento, com as graças que Deus lhe deu. E depois, mais ainda, pensar, ele podia, então, contemplar constantemente na sua vida de esposo da Mãe de Deus, da Santíssima Mãe de Deus, aquela que hoje nós veneramos como Imaculada, Ela, a Imaculada, estava perante o olhar dele. Então, ele nem podia pensar em alguma coisa negativa, porque o impacto desta presença de Nossa Senhora devia ter sido uma coisa tão forte, tão poderosa, que dirigiu o seu olhar sempre para Deus, ao ponto de ele não podia pensar mais outras coisas. E isto mais ainda quando o Filho de Deus nasceu. Então, São José, como ele podia desviar o seu olhar de Jesus ou de Maria Santíssima? Então, onde Deus tinha neles realizado uma coisa toda nova, dado início a uma nova humanidade em Jesus, em Maria Santíssima, e com a colaboração de São José. Buscamos rezar o Santo Rosário com pureza de intenção e de coração, por amor ao bom Deus e a Nossa Senhora. No meio de um mundo encontramos tanta impureza, tanta perversão, tanta imoralidade. São José tem um papel, assim, grandemente importante, neste sentido, em nossa vida. E quanto mais puro o nosso coração, quanto mais fecunda se tornará
a nossa oração. E tanto mais seremos felizes e podemos nós colher o fruto da nossa oração. Pureza de coração. Então, quantas vezes perdemos esta pureza? Vamos logo arrepender-nos. Vamos logo procurar o sacramento da reconciliação. Mas ainda, nesse tempo de quaresma, é que o nosso coração, como um coração puro, possa receber realmente as promessas de Jesus, onde ele fala: felizes, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Não só uma contemplação abstrata dos mistérios do Santo Rosário, mas como um meio, esta oração, para entrarmos no mínimo de uma experiência também pessoal da presença de Deus em nossas vidas. Depois, 9, porque São José é patrono da Igreja Universal. Então, cada família é uma igreja destinada a ser uma igreja doméstica. Nós, no Rosário Perpétuo, formamos uma pequena família dentro da grande família da Santa Igreja. Você, São José, é padroeiro, patrono de toda a Santa Igreja. Não é menos patrono de cada célula dentro da Santa Igreja. Então, se ele é patrono de toda a Santa Igreja, temos todo motivo de adotá-lo também como padroeiro, patrono das nossas igrejas domésticas, os nossos lares, e deste movimento do Rosário Perpétuo. E 10º, em obediência ao Papa, em consonância com toda a Igreja, neste ano especialmente dedicado a São José. Então, escolhemos ele como patrono, percebendo o desafio do tempo atual, neste contexto de pandemia. Então, em momentos de maior ansiedade, temos ainda motivo de nos realmente assegurar e ligar tanto mais a São José para receber tanto mais o seu auxílio. Então, recordando quantos momentos de aflição São José viveu heroicamente, santamente, de não pensar, bem, ele recebeu tantas graças, e assim ele viveu assim tão virtuosamente, mas ele foi também duramente provado, tão perseguido, vivendo no exílio, sem recursos e tudo mais, duramente provado. E nesta provação se mostraram as suas grandes virtudes, que se tornaram o chão onde Deus derramou grandes graças. E graças que São José também hoje possui, dos quais ele hoje dispõe para nos ajudar em outros momentos de tribulação. Então, hoje ele nos pode ajudar naquilo onde ele mais ganhou méritos aqui nesta terra. Caríssimos, então o nosso tempo já está bem avançado, não quero lhes deter mais, mas estes pontos podem ser meditados não só uma vez, mas repetidamente, para serem aprofundados e se tornarem assim também orientações, guia para nós, a nossa caminhada, em nosso caminho, também em nosso trabalho em comum, para que este rosário perpétuo não seja apenas uma rotina que a gente está fazendo, mas se torne realmente um caminho de crescimento, de aprofundamento em nossa fé. E assim um fruto palpável para todos, assim que agora eu rezo, depois outro rezo, mas a oração de um repercute na vida do outro, em modo fecundo, um para todos, todos para um.
crescemos assim, na união, numa solidariedade humana e espiritual, uma verdadeira família, como nós já refletimos antes. Então, fiquei feliz de a gente estar reunido com vocês agora neste momento e vamos concluir ainda esse nosso pequeno encontro com a oração a São José, que vocês também adotaram como oração regular dentro do Rosário Perpétuo, mas ainda neste ano de São José. Então vamos rezar. Ó glorioso São José, que Deus pôs na chefia e guarda da mais santa dentre as famílias, dignai-vos ser-me do céu custódio da minha alma, que pede para ser aceita sob o manto do vosso patrocínio. Desde agora eu vos escolho, Pai, protetor e guia, e ponho sob vossa especial custódia a minha alma, o meu corpo, todo o que possuo e sou, a minha vida e a minha morte. Olhai-me como vosso filho, defendei-me de todos os meus inimigos, visíveis e invisíveis. Assisti-me em todas as necessidades, consolai-me em todas as amarguras da vida, mas especialmente na agonia da morte. Dirigi uma palavra por mim àquele amável Redentor, que quando criança levastes em vossos braços, e aquela Virgem gloriosa, de quem fostes diletíssimo esposo. Impetrai-me as bênçãos que julgais proveitosas ao meu verdadeiro bem, a minha salvação eterna, e eu procurarei não me tornar indigno de vosso especial patrocínio. Amém. Queremos concluir esta nossa reunião ainda com a bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. E pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima, do seu coração imaculado, de São José, seu castíssimo esposo, os vossos santos anjos da guarda e das milícias do céu, Deus Todo-Poderoso vos abençoe com toda a riqueza e força de sua graça, os preserve de todos os perigos e de todos os males, físicos e espirituais, em alma e corpo, vos conceda todo auxílio, bênção, proteção e força do alto. A presença da mesma Virgem Santíssima, do seu coração imaculado, a presença paterna de São José e auxílio poderoso dos seus santos anjos, e a paz, e a bênção, e a proteção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo desça sobre vós, e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Então, vos saúdo a todos. Tem mais? Até a gente se encontrar também, assim, pessoalmente, concretamente, em algum momento que Deus vai providenciar com sua graça. Fiquem com Deus a todos. Vamos prosseguir firme nesta novena. Padre, a gente queria agradecer muito o senhor pelo seu sim, como de São José, um sim pronto, imediato. Agradecemos muito o seu sim para ser instrumento da graça para todos nós, deste movimento do Rosário Perpétuo.
Então, é uma grande graça ter o Senhor conosco e rezamos pelo Senhor também, para que o Senhor continue sendo esse instrumento da graça para nós. Nossa Senhora, o guarde no seu coração imaculado e que São José, né, esteja sempre do lado do Senhor. Deus lhe pague. Tchau, Deus lhe pague. Com Deus.